Vamos falar do duelo no Rio de Janeiro. Fluminense e Vasco teve de tudo. O Fluminense está na final do Carioca. Zinho, a gente vai colocar os melhores momentos. Que jogo maluco. Um pênalti pro Flu logo de cara, que a gente vai ver aí no Canóbio. Batida desperdiçada. O Vasco... Bateu muito mal o René, né? Aí o Vasco faz ainda no primeiro tempo 1-0. Eu não entendi essa batida do René. Quando tava 1-0... Perde um pênalti o Vasco, foi uma dinâmica de pênalti muito parecida. E aí depois, outro pênalti pro Fluminense, aí convertido pelo Ganso. 1-1, o Flu avança, está na decisão. Quero te ouvir, Zinho. É como você falou, né? Uma decisão que a gente coloca aí os dois jogos, o Fluminense melhor no primeiro jogo, por isso teve a vantagem. No jogo de hoje, né, num geral, acho que o Vasco foi melhor que o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, né, teve mais chances mais claras, mas foi muito decidido nisso aí. 3 pênaltis no jogo, só um convertido, e sendo que os 2 primeiros, que foram os perdidos, poderia praticamente selar a classificação. Mas o Fluminense faz o gol, o René faz o gol, e outra, se vai no gol, o Léo Jardim estava na bola. Eu acho que chegava. Você já tem a vantagem, começa jogando de 1-0, né, complicaria muito a vida do Vasco. Ia para cima, ia com vontade, tudo podia acontecer. Estou dizendo que assim, a vantagem aumentaria para o Fluminense. Não foi aproveitado. Com isso, o Vasco cresceu no jogo. O Vasco ganhou moral. Quando o René perde o pênalti, o Vasco se enche de moral, de confiança, vai mais para cima, tem mais posse de bola, tem mais finalizações, cria mais, volta para um segundo tempo. O Fluminense dá uma ligeira melhorada, as coisas começam a ficar mais equilibradas e vem um pênalti para o Vasco, que o Brenner, a contratação aí, né, com a saída do Ryan, se espera muito do Brenner, que vem do futebol europeu. E o Fábio, um cara espetacular, um goleiro sensacional. A gente está vendo aí os lances, né? Com a ajuda de VAR, né? Que foi definido muitas coisas, mas assim, quero destacar o Fábio, né? Um baita de um profissional, um goleiro com a história lindíssima, riquíssima, e que com muito trabalho, com muita dedicação, ele pega o pênalti, né? A batida é forte, é meia altura, mas ele vai na bola, vai firme, toca, depois que a bola bate na trave, decisivo, porque o Vasco fazendo 2-0 já no segundo tempo, as coisas ficariam aí ao contrário, muito complicado para o Fluminense. E aí quando tem o pênalti, e aí sim, o cara mais técnico, o cara com a qualidade, até dá uma escorregadinha o Ganso, né? Mas assim, frio, o Zubeldia coloca aí, a comissão técnica coloca o Ganso no jogo, o garoto, o Kennedy, sai até chateado, né? Não queria, é decisão, mas o Ganso entra, o sistema muda ali de jogo, sem um cara fixo na frente, é o Serna se movimentando muito, mas o Ganso, com a frieza dele, com a qualidade dele, faz o gol que dá a classificação para o Fluminense. Num geral, o Fluminense fez o melhor campeonato, é merecido, é justo, mas tomou susto no jogo de hoje, porque o Vasco, no jogo de hoje, criou oportunidades, situações que poderia ter essa classificação. E aí, Pascoal? E aí, Zé? Vamos lá, vamos debater esse jogo. Primeiro assim, o pênalti cometido com 1 minuto é absolutamente ridículo. E a cobrança é tal qual o pênalti. Impressionante, né? Com 2 minutos... O René vai caminhando e ele vai perdendo distância, vai perdendo impulso para bater. A hora que ele chega perto da bola, ele já não tem mais potência para bater, está muito perto da bola, né? E aí, ele não olhou para o goleiro para evitar aquela coisa. Não, porque o goleiro, vou ficar olhando o goleiro, vou esperar o goleiro cair para bater. O goleiro não caiu. O Léo Jardim ficou esperando bater. E quando ele vai na bola, ó o passinho, ó o passinho, ó o passinho, ó o passinho, ó. Que é isso, gente? Isso é um jogo decisivo, cara. Isso é um jogo decisivo. E um lance muito semelhante é repetido dentro da grande área a favor do Vasco da Gama. Se o Vasco faz o segundo gol, muda completamente a trajetória da partida. Não tem verdade linear no futebol. O futebol não é feito disso. O futebol é feito de alternância. E nessa alternância, o Vasco amadureceu, o Vasco melhorou, o Vasco cresceu. O Cezinha, amigo do Zinho, deve estar desesperado, porque o Fluminense não fez uma partida, boa partida, fez um jogo médio.
E mesmo assim, nos pênaltis, com o pênalti, consegue o Ganso bater o segundo pênalti para fazer o gol. Foi pênalti, né? Ou foi pênalti? A bola bate na mão do jogador do Vasco. O Barros, né? Outra vez, o Barros de novo, né? O Barros fez o primeiro e a bola bate na mão dele no segundo. E, enfim, valeu a classificação do Fluminense. Amanhã tem o Flamengo contra... amanhã o Flamengo também, vou falar você, hein? O Flamengo não classificar... Amanhã é uma das maiores tragédias que se o Flamengo não se classificar amanhã. Deus, depois de 3-0 no primeiro jogo, não dá para esperar outra coisa a não ser a classificação do Flamengo. Teremos Fluminense e Fla-Flu, né? Você tá já com Não, Fla-Flu, com todo respeito, teremos Fla-Flu. É difícil, hein, Pascoal? A não ser que aconteça uma catástrofe. Mas eu não tô nem acreditando. Eu acredito que não deva ter, né? Porque nós já vimos aí, a torcida já mandando um recado. Ô, Boto, esquece lá o quiosque, hein? Esquece o quiosque na Barra. Queriam falar com os jogadores, ninguém atendeu, ninguém falou nada. Então, assim. Pelo amor de Deus, gente. A torcida já. Não, tô falando. Pelo amor de Deus. Não, tô falando, vovozinho. Você imagina. Escolhe aí uma coisa que vocês, impossível que vocês querem que eu faça. Se o Flamengo não classificar, eu faço. Não, é isso que eu tô falando. Você imagina. Tá impossível. Essa não dá nem pra falar, é melhor jogar, não, né? Desculpa. Não tem o que a gente falar. 3-0 para o Flamengo passa e nós vamos ter um Fla-Flu. Só que assim, o Flamengo, a partir do último resultado, ele vai jogar com uma pressão enorme. Né? E aí eu tô me projetando já no jogo contra o Fluminense. Sim. Né? Fazendo esse embate contra o Fluminense. Sendo que o Fluminense... a final do Carioca é um jogo só, jogo único. E o Fluminense... 2 jogos. E o Fluminense, nos últimos confrontos, se eu não me engano, é o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo do Felipe. Embora o Flamengo do Felipe agora precisa se provar, né? Precisa realmente, de fato, se provar para ver realmente qual é o real Flamengo que vai enfrentar o Fluminense. Se vai ser o Fluminense, o Flamengo que jogou contra o Lanús, que criou oportunidades, mas que se demonstrou também com algumas fragilidades. E o Fluminense forte, eu concordo com o vovozinho que hoje já não foi tão bem. Aí eu não sei se o Zubeldia já tem que começar a pensar em fazer Jogou melhor contra o Palmeiras. Isso, aquele rodízio, né? Para começar a segurar... Até nem foi todo mundo titular, né? Até segurar um pouquinho mais os jogadores e tal, porque daqui a pouco começa, né? Começam os jogos mais difíceis, os jogos mais duros, mais cascudos, assim, e o desgaste é muito grande, porque hoje o preparo físico, né? A intensidade do jogo, ela é muito forte. Eu não sei se o Fluminense tem esse elenco todo, tem bons jogadores, mas não sei se em todas as posições ele tem um jogador que entra e não vai sentir um pouco o nível abaixar um pouco o nível da qualidade de jogo. Hoje o Vasco conseguiu colocar o Fluminense em dificuldades. Para confundir a marcação e ganhar o meio-campo, que é uma característica do Fluminense, quando joga especialmente contra Palmeiras e Flamengo, ganhar o meio-campo para ter a bola e construir as jogadas. Para a final do campeonato é isso que a gente espera. E para a torcida do Vasco da Gama, o meu abraço, a minha saudação, porque eu entendo que eu entendo. É osso, cara. É osso. Quando você acha que está perto, quando você acha que está pertinho a classificação, ela fica mais distante, parece que escorre. Você tá segurando assim, você passa tudo nos vãos dos dedos aqui e vai embora a classificação do Vasco da Gama. Sabe o que é isso? Falta de consistência. O time não tem consistência. Porque se é um time consistente, consciente dentro do campo, as coisas melhoram em termos de produção. Mas faltou consistência de novo para o Vasco. O Fluminense não jogou bem, ok, não jogou bem, Zé, mas tem essa tarjeta na tela sobre o Fluminense ser o melhor time do brasileiro, como uma pergunta, né? Uma pergunta que está sendo feita. Do brasileiro, não? Carioca. Do Carioca. Você concorda? O Fluminense até aqui no Carioca é o melhor time? Eu acho que dentro da regularidade que ele manteve, sim. O Flamengo entrou com um time titular, em tese titular, acho que foi na 4ª rodada. Né? Até a 3ª rodada jogaram os meninos. E mesmo assim o Flamengo está se alternando, né? Em boas e em más partidas. Eu acho que em termos de regularidade, sim. Eu acho que o Fluminense hoje, vamos dizer assim, hoje, dentro de tudo aquilo, de todos os times que nós estamos vendo, um dos principais ou um dos melhores que nós estamos vendo em relação à qualidade de jogo. É um time que você sabe o padrão de jogo, você sabe quem é quem, as referências, o que eles irão fazer quando o time enfrentar determinadas dificuldades durante os 90 minutos. O Zubeldia tem um sistema definido, uma questão bem organizada, então aí quando você tem alguns erros, são erros mais... O Zubeldia não estava no banco hoje, né? Porque estava expulso, né? Isso. Mas tem por exemplo, tem algumas... Eu acho que na grande maioria, os erros do Fluminense, por exemplo, pode ver aí que o Freitas está no meio disso daí.
O Freitas tem, nos últimos jogos, aí, tem cometido erros bobos, erros que era só fazer o simples, mas ele está exagerando em determinadas situações e aí acaba errando e acaba pagando por isso. Mas acho que hoje o Fluminense é um dos melhores times do futebol brasileiro, sim. E aí, Zinho, tá de acordo? O Fluminense até aqui é o melhor time do Carioca? Não, ele é o campeão da Taça Guanabara, é o prêmio para aquele time que termina a primeira fase com o maior número de pontos. Está havendo agora a disputa da Taça Rio, né? O Botafogo passou para a final junto com o Bangu. Então ele já foi o melhor na Taça Guanabara. Levanta a taça, colocou faixa de campeão. Ganhou os clássicos. O Fluminense venceu os clássicos no Rio de Janeiro. Ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco também. O Zubeldia está invicto no Maracanã, ou como mandante. E mantém uma regularidade. Veio perder agora para o Palmeiras, mesclou o time, fez um jogo muito parelho. É que o Palmeiras, junto com o São Paulo, para mim, são os dois melhores times do Brasil no momento, jogando. Palmeiras e São Paulo, que daqui a pouco vão jogar, que vão decidir a vaga da final do Campeonato Paulista para enfrentar o novo. Classificação tricolor direto do Maraca. Você havia dito, quando o Fluminense conseguiu a classificação, que não seria um confronto fácil com o Vasco. Quero te ouvir sobre o seu momento, esse gol, ser decisivo, e sobre esse duelo que foi difícil, mas o Fluminense vai a 6 das últimas 7 decisões estaduais. Não é fácil bater um pênalti num clássico desse. Tive um pouquinho de frieza, ainda mais com a confiança que o Léo Jardim estava. Mas o importante foi que eu consegui fazer o gol, o empate e a nossa classificação. Acho que valeu o esforço do nosso primeiro jogo, com um jogador a menos por tanto tempo durante a partida. E valeu o esforço até o final, acreditar até o final que a gente podia empatar a partida. Você faz o gol, cruza o campo para abraçar o Fábio, outro cara histórico. Esse não é tão garoto mais, né? Esse não, ele é sensacional. O Fábio é um fenômeno. Não tem explicação porque ele faz e só agradecer a oportunidade de poder estar no dia a dia com ele e vivenciando tudo isso. Espero que agora a gente possa ir em busca do título. Fluminense que vai forte para a decisão, apesar desse jogo complexo hoje difícil aqui, Ganso. Eu havia comentado antes, a equipe do Vasco é uma equipe muito bem treinada, né? Apesar do treinador do Fernando ter saído agora, mas continua com um trabalho que já vinha de muito tempo. Então acho que, como eu falei, valeu o esforço e a vontade de acreditar até o final. Como o Léo Jardim não salta antes da batida, você vê que o Ganso ele vai para deslocar. E ao tentar deslocar, ele dá uma escorregadinha. Ele quase cai, mas foi bonita a deslocada que ele deu, cara. A fita de corpo que ele deu. Você que era um especialista em pênalti, cara. O Felipe também era, né? Que domingo passado ele falou que por causa da mulher dele, por causa da tua esposa, ele parou de bater Prometi pênalti. pra ela. Mas ele quase cai, porque ele vai tentar deslocar, ele vira o corpo, ele quase cai pra bater o pênalti. O Felipe daqui é o que menos tempo parou de jogar recentemente, a gente pode dizer assim, né? Não, só tem dois também que pararam de jogar, você e ele, né? É que eu já vou já... Não, você fala, daqui é o que tem... Sim, mas ele trabalhou com o Ganso, jogou com o Ganso, né? Então, assim... Olha lá, ele quase cai, olha lá. Ele quase, então, nessa penalidade, o Felipe cantou já a bola aqui, ó. Ele vai pra bola e chapa, né, do lado direito do goleiro, rasteiro. Então, já conhece, já sabia da forma que o Ganso ia bater. Acho que, às vezes, falta também um pouco de leitura dos assim, pênalti é bom pra goleiro, né? Mas, às vezes, falta um pouco de, sei lá, de discernimento. Eu sei que a adrenalina na hora, a tomada de decisão na hora é complicado. Mas você pegar o retrospecto dos pênaltis do Ganso, normalmente o Ganso bate dessa forma. Ele não estava em campo quando o René perdeu. E o René, cara, a gente tá levantando. Aliás, tá chegando na bola agora. A gente tá levantando, procurando entender por que o René, que, cara, não bate pênalti com bola rolando, não tem registro dele batendo pênalti com bola rolando. Por que ele foi pro pênalti quando tava 0-0? Abel, boa noite, bem-vindo. Tudo bom, Rizek, Denilson, Felipe, Eric, antigo companheiro de muitas transmissões, de cobertura, de seleção. Bom estar com você aqui. Primeira vez, né? Nós dois aqui no fechamento. Estava pensando já nessa final Fla-Flu. Claro que ainda tem jogo do Flamengo com o Madureira, mas ninguém imagina que o Madureira vai eliminar o Flamengo. Então vamos imaginar já um Fla-Flu. Como as coisas mudam, né, rapidamente no futebol. Que eu estou pensando aqui. Quem que vai entrar mais pressionado? Quem vai entrar mais pressionado é o time que acaba de ser campeão da Libertadores e brasileiro. Num Fla-Flu, por exemplo, é claro que os dois entram pressionados, quem perder sempre tem consequências, né? Sofre, mas se o Flamengo perde essa final para o Fluminense
O Flamengo está pressionado porque perdeu Supercopa, porque perdeu Recopa, porque jogou mal contra o Lanús, perdeu um título para o Lanús, enfim. Caso o Fluminense seja campeão em cima do Flamengo, a coisa pode ficar mais quente ainda para o lado rubro-negro. E sobre o jogo de hoje, concordo, todo mundo viu que em boa parte do jogo o Vasco foi melhor. Estava até comentando com o Eric durante o jogo, no final do primeiro tempo, o Lúcio Acosta não apareceu no primeiro tempo, o Serna quase não pegou na bola, John Kennedy apagado, e o Vasco dominando ali o meio de campo, o Vasco mordendo mais. Mas tem aquela coisa da eficiência no futebol. Eu fiquei pensando também no elenco, né? Por exemplo, no segundo tempo, entram no Fluminense Arana, Ganso, sabe? O Ganso vai lá e cobra o pênalti, tem 2 pênaltis perdidos, o Ganso vai com tranquilidade e faz o gol. E quando o time é bom e tem um elenco como tem o Fluminense, mesmo no dia em que ele não vai tão bem, ele consegue se superar e sai como vencedor. Foi o que aconteceu, para mim, nos 2 jogos. Hoje, talvez o Vasco merecesse uma sorte maior, só que você tem que colocar a bola para dentro, né? Aquela coisa, tem que colocar a bola na casinha. E o torcedor do Vasco sofre cada vez mais. E aqui no Rio tem uma... Engraçado como os jogos entre Vasco e Fluminense são muito apertados, né? Se a gente for lembrar das semifinais da Copa do Brasil ano passado, foi assim também. O Vasco venceu o primeiro jogo de virada. O único time que derrotou o Fluminense do Jubileu no Maracanã é o Vasco, cara. 2 vezes. Exato. Mesmo sendo mando de campo do Vasco, né? Mas derrotou no Maracanã. E as semifinais da Copa do Brasil também foram apertadas e foram decididas nos pênaltis. Esse impedimento que o Bandeira deu no campo. Inacreditável. Inacreditável. Já estavam comemorando já. Os vascaínos já sabiam que era gol, já comemorou. Passa o Calma Barros assim, começaram a comemorar. O santo VAR, hein? Ia ser um micaço anular nesse gol. Agora o Vasco repetiu uma coisa com o Lazzaroni que já fazia com o Diniz, né? O Vasco tem a oportunidade de poder matar o jogo, não mata o jogo e acaba sendo penalizado no final, acaba tomando o gol no final. Foi o que aconteceu hoje. Poderia ter feito o 2-0 e praticamente encaminhado a classificação. O Bremer que, assim, mal se escutou o nome do Bremer hoje, sabe? Eu esperava muito mais desse atleta no Vasco. Quando chegou, falei, uma ótima contratação. E hoje, assim, parecia que não estava em campo, foi o nulo. Perdeu o pênalti, né? E logo depois o Fluminense teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti. E o Ganso mostrou que ia bater pênalti. Agora, que defesa, hein, Felipe? Que defesa, cara. É uma defesa. O Fábio é um caso a ser estudado, sem dúvida nenhuma. É um caso a ser estudado. O atleta com essa idade é super decisivo. O Fábio é o cara que tá ali no momento certo. Sabe, ele faz defesa e você fala assim, Então, assim, se não for... É o que eu falei, o Freite deve já 1 ano de churrasco pro Fábio, sem dúvida nenhuma. O Fábio... É uma pena esse cara nunca ter tido uma convocação para a seleção, sabe? Eu fico muito triste por isso, porque o Fábio é um fenômeno. A reação dele, a explosão dele, né? O jogador vai ficando mais velho, vai perdendo algumas coisas, né? Ele parece natural, que é igual né? vinho. E ele, cara, melhora. Você vê a explosão dele no pênalti, né? Exatamente. A forma que ele defende. Agora, Denis, isso aí é zica, né, cara? O Vasco tá muito zicado, cara. Aí, cara... O Vasco tá zicado demais, cara. É zica ou é falta de concentração para esse momento? Eu acho também. Eu acho que tem um pouco também. Eu já acho uma falta de concentração. Acho que não tá focado 100%. Porque uma hora dessa aí... O que a gente mais vê no futebol de hoje são pênaltis assim. O cara não tá ligado, bate a bola e vem no braço. O cara subir assim, sabe? Eu acho que falta um pouco de concentração. Tava no final do jogo, ia pra pênalti. Eu acho que eu fiquei com dó ali. Falei, cara, coitado. Não, é falta de sorte também, óbvio. Porque a bola poderia ter ido em qualquer direção e não pegar no braço do Cauã. Mas, como o Felipe falou, atualmente isso é muito pênalti. Não tem nem discussão. Não, foi pênalti. Então, o jogador ele precisa estar atento e concentrado também. Porque o futebol é um detalhezinho ou outro que te leva a uma final e te tira de uma final. No caso de hoje foi isso. Não que o Fluminense não pudesse se classificar nos pênaltis ou não fazer um outro gol depois. Mas é que você dá a chance ao teu adversário de um pênalti desse bobo, né? Porque era uma jogada morta, praticamente. E o Cauã é um bom jogador, tá, gente? O Cauã é um bom jogador. Deixar bem claro isso aí. Acho que falta chegar alguém, porque é muito jovem ainda, chegar alguém para conversar, alguém lá de dentro do Vasco, calma, mostrar alguns lances, precisa melhorar isso aqui. Calma, primeiro você começa a ganhar, depois de ganhar, aí tudo bem. Tá no início ainda. Você achou que ele tava com o braço aberto e deveria estar... Não tava esperando. O jogador de futebol ele tem que esperar que aconteça tudo. Então ele não estava esperando, tá com o braço ali, não tá tão concentrado assim, a bola vai e bate no braço, não tem jeito. Se ele estivesse realmente esperando que a bola possa chegar ali, ele ia estar com o braço numa outra posição. Dentro da área hoje você tem complicado. Que se proteger muito, cara, porque
essa bola na mão, eu achei até que o árbitro vacilou em não dar no campo, porque foi muito Deu pra foi ver na muito hora, pênalti. né? Ele ainda tá com a mão enfaixada. Os jogadores do Fluminense saíram igual um maluco, foi pênalti. A torcida já estava até comemorando. O VAR chamou rápido, né? O VAR chamou rápido. Eu tenho minha dúvida, assim, de culpar ele, sabe? Não é culpa, assim, mas eu acho que tem um gesto dele, ele salta e ele Não ele tem que não culpar. Mas você viu que ele saltou meio... Mas ele saltou meio Mas assim, entendeu? o salto, Felipe, não tem como saltar. No momento que eu penso, não tem que Eu acho que a finalização do Não tem que culpar o Martinelli, atleta. quem que finalizou de cabeça? Que ele errou. Foi o... Que ele não foi o zagueiro. Ele finalizou errado, pô. Então eu vou Pega a finalização pro reconstruir minha sabe? frase. Não é um... Tem que ter atenção redobrada porque ele joga num clube que tá zicado. É isso aí, pode ser. Beleza. O Vasco tá muito Tem que ter zicado. atenção. Cara, É isso aí. Cara, a falta de Vasco tá sorte ali, muito cara. A culpa não é dele. É, a falta de Eu achei sorte. que ele nem teve tão azar pouco. também. Eu achei que ele Entendeu, teve Abel? azar. Não é Azar. uma... E nem tão culpa a culpa é do Bremer que perdeu o pênalti. Porque se você vê, o Fábio fez uma defesaça. Fez uma defesaça. Não tem, assim, nesse lado não tem culpado. Se não é o cara teve um erro, não tem culpado. Mas aí faltou um pouco mais de concentração. Mas a do Nesse René, jogo, sim. jogo desse tamanho... Culpa dele quando ele perde o pênalti. Mas o René estou a bola pra fora. Assim, eu vi o René batendo o pênalti da mesma maneira, não foi bola rolando, né? Teve o pênalti tava disputa de pênalti, certo? E ele bateu um pênalti, ele foi da mesma maneira e fez o gol de pênalti. Ele sempre bateu assim. Ele sempre E aí bateu não assim. tem que Ele não questionar. mudou o jeito dele de bater. Então, mas ele sempre Eu não bateu entendo em por que disputa de bateu. pênalti. Isso. O René bate em disputa de pênaltis. É Ele isso bateu aí. no Fluminense, Qual é a no diferença? Flamengo. Pênalti é pênalti. Eu não sei. mas é que já- que tem se ele outros. não é um especialista, se ele não é o cara que vai... Não, mas eu acho assim... Não, é que não, não, mas às vezes, são Érica, vários. às vezes... mas ali é com 2 minutos também. Mas Mas ali você tem que escolher um, principal. Mas, Mas o que eu Abel, quero dizer é o seguinte, ele não pegou a bola na moral e bateu. Isso deve ter Às sido vezes, treinado. às vezes, durante a semana, no treinamento, ele teve um bom desempenho. É isso. Pode ser. Às Mas vezes no pode ser treinamento também, ali Dena. o jogo pode ir pros pênaltis, então vamos treinar penalidades aqui. E às vezes durante a Vou te semana dar um ele teve exemplo. um bom desempenho. O que aconteceu? E aí fica com confiança. Quando eu ainda jogava no Fluminense, o Calegari foi bater um pênalti. Acho que foi contra Sim. o Flamengo, pode ser, eu não lembro contra quem foi. Sim. E o Calegari não treinava pênalti. E ele sentiu muito confiante, pediu pro batedor, posso bater? Acho que o Ganso falou assim, pode bater, ele foi bater, perdeu. O Diniz ficou uma fera na época, foi cobrado e tal. Então pode ser também que ele estava tão confiante ao ponto de falar assim, posso bater? Eu estou muito confiante, vou fazer o gol. E se eu sou batedor, meu companheiro chega para mim e fala assim, cara, eu tô muito confiante, deixa eu bater o que eu vou fazer, eu deixo ele bater. Agora o mérito do Léo Jardim também, para um batedor que vai assim devagarzinho, é esperar até o contato da bola para ele tomar a decisão. Talvez ele pegasse. Para onde pular. Eu até acho. Porque o que René falou. O René falou? O René falou no intervalo. Que ele esperou. Ele falou que ele esperou o Léo É que Jardim. no mas aí intervalo, tem uma falha, no gente. intervalo a gente tá fazendo a chamadinha. Aí tem uma falha, o Léo Jardim não pula antes, cara. Sabendo que o Léo Jardim não pula antes, por que você vai esperar ele pular cara. se ele não pula antes? E aí o pênalti é igualzinho. Igualzinho não, é muito parecido, né? Os dois pênaltis são muito parecidos. Não tem polêmica nos pênaltis, né? Não, tudo foi. Aconteceram. O jogo de hoje não passou pela arbitragem. Não tem, não. Não. Assim, o VAR salvou a arbitragem, né? É. O gol anulado gol, e o pênalti. O VAR hoje salvou a arbitragem. 2 lances capitais. É que assim, O hoje em Bremer dia vai o VAR convicto, acaba, né? o árbitro acaba se escorando, né? Um pouco no VAR. Mas o outro anulou o gol. O Anulou bandeirinha o gol. pra mim é um erro muito crasso. E deixou o lance seguir no pênalti. Então, assim, hoje o VAR é o destaque da arbitragem no Maracanã, né? O VAR foi o destaque. Ainda bem, inclusive. Tava lá pra corrigir. Olha como é que os atletas do Fluminense saem em direção com a certeza do pênalti. Não, o juiz não deu nada, o juiz. Aí a bola nem saiu, a bola nem saiu, já parou. O VAR já chamou, você é muito pênalti. É, muito pena. O VAR chamou, já falou, Já falou, o VAR que é muito pênalti. Vem só pra dizer que você veio. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ele faz movimento, né? Pra finalizar pro gol. Então, mas o Ele Cauã tá faz olhando movimento. pra ele, assim, sabe? Tá vendo o movimento? Ele faz o movimento pra cabecear pro gol, pô. Mas Parece que ele tenta tirar a Eu mão, acho que mas Ele já tenta tem- tirar. Tenta tirar, né? Ele você tenta tem que se tirar. proteger nessa hora, cara. Exatamente. Mas olha a diferença, ó, o Ganso sabe que o Léo Jardim não pula. Então ele induz o Léo Jardim a pular, porque ele joga o corpo pra mostrar que ele vai bater naquele lado ali onde bateu o René. Mas aí ele também induz. não dá pra comparar também, até em níveis. Exato. Por isso. Com todo respeito. Não, com todo respeito, assim, fica difícil a comparação. O Ganso é um gênio. É verdade. O Ganso é um gênio. Não, eu concordo totalmente com você. Com todo respeito. O René é Não um dá pra grande comparar jogador, mesmo. mas o Ganso é um gênio. Pra Eu mim, acho que não tem a comparação. situação é A dúvida é por que o René foi bater. Tá, beleza, foi bem no treino. Tem que perguntar Mas ao Zubel treina- Dia. O Zubel Claro, Dia a treina pergunta com vai ele. ser feita. Porque ele nunca bateu pênalti com Porque com assim, eu bola não sei rolando. como é que é hoje em dia. Antigamente eu lembro que nas preleções, acompanhando O jogo times rolando. e seleções, assim,
nas preleções o técnico falava, ó, se tiver um pênalti, bate o Sim, já é definida. Se não tiver o Denilson em campo, bate o Felipe. Isso já saía pré-definido. Se não tiver o Denilson, o Felipe não vai bater, com certeza ele ia falar. Não, eu que não vou também. Mas antigamente isso era definido. Sempre era definido. Tinha até nome, tava o nome já no papel, o primeiro pênalti aqui, se não tiver esse aqui. E se tem uma coisa que o Léo Jardim é bom, é pênalti, cara. Então, assim, certamente isso foi uma coisa pensada na semana. E imagina até que os jogadores do Vasco e do Fluminense treinaram pênaltis, porque havia a possibilidade de ir pro pênalti. Vamos ver se alguém pergunta alguma coisa agora, né? Não, eu acho que a pergunta é óbvia fazer. E assim, o Fluminense tem problemas de... O Canóbio perdeu recentemente, o Ganso, que é o melhor batedor, é banco. O Fluminense tem um problema com pênalti mesmo, tem um problema. Foi falado na transmissão que o Canóbio, foi até eliminado pro Vasco, Canóbio perdeu pênalti recentemente, acho que não foi um só. Mas a gente fica pensando, né? Porque, tem o Canóbio, tem o John Kennedy, que é fazedor de gol, tem o Serna. Lúcio, que bate bem pra caramba na bola, que faz golaço, bate bem na bola. Aí vai o René, você fica pensando, por quê? Nem sempre o cara que bate bem na bola bate pênalti. Não, é verdade. Não batia pênalti. Não, isso é verdade. Denilson não batia pênalti. Eu não batia pênalti. Rivelino, se eu não me engano, não batia pênalti. O Cano não era um bom batedor de pênalti também. Exato. E fez gol pra caramba. O próprio Romário demorou a ser batedor de pênalti. Demorou. É isso aí, galera. Um trecho pra vocês do fechamento do Sport TV. Denilson, o Felipe Melo, Eric Faria, o Abel Neto e também o André Rizek, analisando os lances dessa partida. Um jogo... Hoje não foi aquela grande atuação do Fluminense. O time hoje não jogou aquele grande futebol, aquele jogo contra o Palmeiras, mesmo perdendo a partida. Mas o Fluminense jogou muito bem. Hoje foi um pouco mais abaixo, mas o importante foi que classificou, que avançou, né, para a final, está na final do Campeonato Carioca e muito provavelmente vai ser o Flamengo o adversário da final. O Flamengo já venceu o Madureira por 3-0 no primeiro jogo. E o pessoal aí falando sobre essa partida de hoje. Eu também não entendi a questão ali do René bater o pênalti. Ele bateu o pênalti ali e acabou perdendo. E o Fluminense sempre, como foi até falado aí no vídeo, né, sempre teve problema ali em relação aos batedores de pênalti Isso não é de agora, né? O Cano mesmo, quando estava no seu melhor momento no Fluminense, às vezes ele perdia pênalti. E o segundo pênalti ali, o Ganso já estava em campo, bateu muito bem, empatou a partida e coloca o Fluminense na final do Campeonato Carioca. O Fábio, elogiado muito bem pelo Felipe Melo, né? Ninguém melhor para falar do Fábio do que o Felipe Melo, que já jogou com ele. O Fábio... um goleiraço, né? Defendeu o pênalti e quando ele foi exigido ali no jogo, um goleiraço, faz grandes defesas. Um jogador muito contestado foi o Freitas, né? Falhando ali nos dois lances ali de pênalti para o Vasco. O torcedor não quer ver mais o Freitas ali nem pintado de ouro, né? Tá falhando bastante ali e às vezes até prejudicando, né, o Fluminense. Mas o importante foi que avançou para a final e agora o Zubeldia, né, vai preparar o time para a final, que muito provavelmente vai ser contra o Flamengo. Sobre os pênaltis ali, os 3 pênaltis, não tem discussão, né, os lances ali, o lance dos pênaltis ali, não tem discussão. O Vasco teve a chance até de avançar, né, para a final, ali, quando estava 1-0, mas o Fábio foi muito bem, defendeu. E quando o Fluminense teve mais uma chance no pênalti, o Ganso converteu, marcando bem, batendo bem demais. Agora é aguardar essa partida aí na final. É isso. Deixa sua opinião nos comentários, aquele like, valeu e até o próximo. O Fluminense enfrentou o Vasco ontem pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida terminou empatada em 1-1, mas o Fluminense conseguiu se classificar para a final do Campeonato Carioca, que o adversário será o Flamengo ou o Madureira. O Fluminense fez um primeiro tempo muito abaixo. Aos 2 minutos do primeiro tempo, o Fluminense teve um pênalti ao seu favor, mas o René bateu o pênalti muito mal, chutou para fora. No segundo tempo, a única mudança foi trocar Canóbio e Serna de lado. O tricolor seguia sem conseguir criar muito e com muitos passes errados. Diante da demora das substituições, a torcida começou a pedir a entrada de Savarino. As mudanças só foram acontecer aos 20 minutos, quando finalmente o auxiliar resolveu tirar o John Kennedy e finalmente René.
Entraram Savarino, Arana. Serna, portanto, passou a fazer a função do camisa 9. O duelo passou a ficar mais pegado e sem muitas chances. Samuel Xavier, contudo, errou e o Vasco, em velocidade, aproveitou. Freite, como sempre, prejudicou a equipe e tocou em Andrés Gomes, dentro da área. Pênalti para o Vasco. Fábio defendeu a cobrança. Na parte final do clássico, o Fluminense tentou iniciar uma pressão no ataque enquanto o Vasco resistia. Isso gerou uma falta que James cabeceou e Cauã Barros, com a mão, desviou dentro da área e pênalti para o Fluminense. O Ganso foi lá e fez. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Valeu, é nóis!